Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Não esqueça de deixar o like para fortalecer nosso canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Gratidão. Eu não posso. É muito grande e detalhado para resumir neste espaço. Seria preciso um livro. Era o aniversário de Washington e eu tive o dia de folga da escola. Eu poderia ter ficado em casa, mas escolhi ir trabalhar com meu pai no posto de gasolina da família que minha mãe e meu pai possuíam. Eu trabalhava lá nos fins de semana e depois da escola ajudando meu pai. Bombeei gasolina, lavei janelas, verifiquei óleo e cuidei de clientes, inclusive pegando seu dinheiro e trazendo troco. Eu também limpei os banheiros, enchi as prateleiras de óleo com latas de óleo, enchi a máquina de refrigerante e peguei o dinheiro, varri e fiz outros trabalhos para meu pai e recebi 50 centavos por hora. Isso era muito dinheiro em 1966, considerando que os quadrinhos custavam 12 centavos, os ingressos para as matinês custavam $1 e assim por diante. Eu poderia ganhar $4 por dia trabalhando para meu pai nos fins de semana e $1 mais por dia depois da escola. Isso é $13 a $15 por semana. Então decidi ir com meu pai para as férias da escola em Washington. Perto do posto de gasolina havia enormes pedregulhos de calcário, alguns chegando a mais de 30 pés. Aquele dia foi apenas mais uma manhã gelada onde o chão estava coberto de gelo, o que aconteceu muito nos anos 60 e 70. Então não havia muitos negócios naquele dia e eu fiz todos os outros trabalhos que papai tinha para mim. Estando entediado, perguntei a ele se estaria tudo bem se eu saísse por um tempo. Entrei naqueles pedregulhos enormes, pedregulhos que eu havia escalado muitas vezes. Para encurtar a história, a água congelando, e portanto, expandindo nas rachaduras dessas pedras havia soltado um pedaço de rocha nesta pedra de 15 a 20 pés de altura. O pedaço estava empoleirado em uma saliência, mas parecia aderido ao lado da rocha maior. Eu tinha escalado sobre ele muitas vezes, mas neste dia ele se soltou. O pedaço era em forma de lágrima, estreito, afilado na parte superior, mas grosso, largo e pesado na parte inferior, e tinha cerca de 4 pés de altura ou mais, se bem me lembro. Ela quebrou, eu caí para trás da pedra gigantesca e essa pedra caiu bem em cima de mim. Na verdade, eu montei até o chão. Provavelmente pesava cerca de 400 a 500 libras. Não me lembro de muita coisa nesse ponto, exceto ouvir uma voz ao longe gritando: "Oh meu Deus, eu estou morto!" Eu estava estranhamente desconectado dele. A próxima coisa que eu sabia era que estava flutuando lá, pairando no ar e me sentindo atordoada, sem saber onde estava, quem eu era ou mesmo o que eu era. Havia uma sensação de amnésia. Tentei me orientar ao meu redor, e isso significava observar cuidadosamente. Instantaneamente minha cabeça foi inundada com conhecimento. Enquanto olhava para o pedregulho eu conhecia sua composição química, podia descrever cada curva com cavidade e estrutura convexa com fórmulas matemáticas, que eram conhecidas por mim e ainda desconhecidas. Eu não podia acreditar como meus pensamentos eram claros. Então tomei consciência de um corpo. Eu uso as seguintes palavras porque elas expressam o que eu senti, mas eu não usei essas palavras. Na verdade, eu não estava pensando com palavras. Tomei conhecimento de uma unidade biológica que não estava funcionando. Eu literalmente vi isso da maneira que eu poderia ver um carro que estava todo amassado. Passei por cima deste corpo e não consegui ver quase nada entre o local onde a pedra estava e o chão. Havia literalmente menos de 1 polegada. O rosto estava contorcido e cinza com a boca aberta e lama e sangue manchados de seu nariz em sua testa.
Não estava se movendo ou respirando e o rosto parecia familiar, mas não consegui localizar onde o tinha visto antes. Então me atingiu. Era a minha cara. Parecia diferente em parte porque estava morto e sujo, porque eu sempre tinha visto meu rosto no espelho. Parecia diferente quando fora do meu corpo. Foi então que todas as minhas memórias voltaram à minha cabeça, quem eu tinha sido, quem eram minha família e amigos, o que eu tinha feito e o que eu pensava. Então me atingiu como uma tonelada de tijolos. Eu estava morto, e no entanto, aqui estava eu, ainda vivo e totalmente consciente. Como poderia ser? Nesse caso, meu ateísmo foi apagado e agora eu não sabia o que esperar. Eu entrei em pânico. Eu estava morto. Papai realmente ia ficar chateado comigo por me matar. Então o pânico saiu do telhado quando percebi que estava morto. Papai não vai ficar chateado comigo. Eu estou morto. Oh meu Deus, o que vai acontecer comigo? Porque fui negar a Jesus, agora vou para o inferno. Talvez eu não devesse ter sido tão apressado em rejeitar a religião. Talvez eu devesse ter ouvido mais. Então todo aquele pânico foi empurrado para fora de mim, e eu só posso usar a analogia de estar tremendo de frio, e de pé na frente de uma bela lareira quente. Todo esse calafrio e frio, lentamente é empurrado para fora de você, e todos os seus músculos relaxam enquanto o calor do fogo o preenche. Senti esse fogo vindo de trás de mim, e me virei para ver um homem com cabelo preto ondulado e barba preta, todo curto e pele escura bem bronzeada. Seus olhos eram como diamantes brilhando sob a luz, e seu manto era como o manto de um monge, exceto que era branco e brilhante. Eu podia vê-lo fluindo ao redor dele com redemoinhos e correntes visíveis. Este ser sorriu para mim e eu estava instantaneamente cheio de amor, tanto amor que eu senti que iria explodir com isso. Eu não poderia contê-lo. Nunca me senti tão adorado. Isso sendo comunicado diretamente comigo com pensamentos. Ele me disse que isso foi um acidente e que eu poderia voltar, se quisesse. Eu lhe disse pelos meus pensamentos que não havia como fazer aquele corpo funcionar. Foi achatado. Ele me disse que poderia fazê-lo funcionar novamente. Eu queria voltar, eu queria saber minhas opções. O que aconteceria se eu escolhesse voltar e o que aconteceria se eu não voltasse? Assim que tive esses pensamentos, fui atingido por um pacote de imagens. Mostrou brevemente o que aconteceria se eu não voltasse. Eu vi minha irmã entrar no álcool e nas drogas e sua vida sair do controle, porque eu não estava lá. Eu vi meu pai cometer suicídio por causa da minha morte logo depois que minha mãe se divorciou dele por causa da minha morte. Eu vi meu avô paterno murchar e morrer, seu coração partido pela minha morte e pelo suicídio do meu pai. Houve 2 golpes que destruíram toda a alegria que lhe restava na vida. Os efeitos continuaram, minha mãe ficou triste e com o coração partido o resto de sua vida, e muito solitária. E eu vi um desfile de rostos de pessoas que eu nunca conheceria, e cujas vidas eu teria impactado, e cujas vidas teriam impactado a minha, mas agora eu nunca conheceria nenhum deles, e eles nunca me conheceriam. O homem de túnica branca me levou com minha irmã. Eu sempre amei minha irmãzinha, e só por ela eu teria escolhido voltar. Mas vendo toda aquela dor que causaria a todos, mamãe, papai, avós, amigos, primos, tias e tios, tive que voltar. Depois veio um segundo pacote de imagens, aquelas do que aconteceria se eu voltasse. Eu pulei o óbvio. Papai não cometeu suicídio. Minha irmã acabou bem. Mamãe acabou feliz. Meu avô passou a sorrir de orgulho por seu primeiro neto a frequentar uma universidade. Meu avô era um imigrante legal da Itália que nunca passou da 4ª série e ele valorizava a educação além de tudo. Ele cantou como um galo orgulhoso quando seus filhos se formaram no ensino médio, e eu me tornei o primeiro de seus netos a frequentar uma universidade de prestígio. Mas o que eu focalizei neste segundo pacote foi o que eu pagaria como preço para voltar.
Eu sabia que voltaria a andar, que tudo o que havia perdido seria restaurado, mas apenas temporariamente. Na minha última vida, talvez 10 a 15 anos após o acidente, eu sofreria dores. Eu escolhi voltar. Ele sorriu, como se soubesse que eu escolheria o caminho mais difícil por causa de como me sentia por minha família e amigos. Houve um estalo, e eu estava de volta ao meu corpo. Estava cheio de eletricidade crepitante como sons e sentimentos. Eu não tinha fôlego, nem ar, e essa pedra enorme estava sufocando todo o ar. Agarrei a pequena ponta do rasgo perto do meu nariz com minha mão esquerda livre, meu braço direito estava preso sob a pedra, e rolei a coisa de cima de mim como se fosse feita de papel machê. Respirei dolorosamente e foi como se alguém tivesse enfiado uma espada no meu lado direito. Era uma respiração agonizante, tão dolorosa que eu desmaiei e rolei por um barranco em uma depressão, e ainda assim, enquanto meu corpo caía repetidamente, rolando morro abaixo, eu o observava do topo da minha cabeça, meio dentro e meio fora. Meu corpo arruinado. Caí no fundo dessa depressão em um emaranhado de arbustos. Eu não podia sentir ou mover minhas pernas. Eu estava completamente paralisado da cintura para baixo, e mal conseguia respirar. Cada respiração era superficial, e me apunhalava como uma adaga cravada no fundo do meu peito direito. Mas eu estava vivo, assim como o homem no manto branco brilhante me disse que eu estaria, mas eu não tinha ideia de como ele fez isso. Eu podia sentir e ouvir o crepitar do que parecia soar como eletricidade fluindo através de mim, e eu sabia que tinha que buscar ajuda e rápido. Mas como alguém sai de uma ravina profunda cercada por encostas lamacentas e pedregulhos de calcário de mais de 4,5 metros de altura, com costas e pernas quebradas que não apenas não funcionam, mas eu nem conseguia sentir. Nesse momento, 2 meninos subiram a colina acima de mim, sendo um deles um menino que eu conhecia chamado Johnny. Chamei-os fracamente, e Johnny desceu até mim. Eu disse a ele para correr e chamar meu pai, eu estava muito machucado. O outro menino, que eu não conhecia, morava no morro acima da ravina em que eu estava. Ele correu para dizer ao pai para chamar uma ambulância, eles não tinham paramédicos naquela época. As coisas mudaram rápido depois disso. Meu pai, em completo pânico, finalmente me encontrou enquanto corria sem rumo pelo campo de calcário chamando por mim. Meu pai era o homem mais durão e destemido que já conheci, mas vi pânico em seus olhos quando ele finalmente chegou até mim. Ele queria me pegar e me levar para fora de lá, e eu disse para ele não fazer isso porque minhas costas estavam quebradas. Logo a ambulância apareceu no topo do morro perto da casa do garoto que eu não conhecia, e um pequeno exército de homens apareceu de Deus sabe de onde. Eu estava amarrado a uma tábua que foi cuidadosamente deslizada sob mim. Um pequeno exército de homens me passou de mão em mão, subindo aquela ladeira íngreme e lamacenta saindo daquela ravina. Perto do topo, a fila de homens desmoronou na lama escorregadia, e eu comecei a cair de volta na encosta apenas para ser pego e segurado por meu lindo papai que se recusou a me deixar cair. Foi uma viagem e tanto para o hospital e no caminho, pedi à minha mãe para lavar o sangue e a lama do meu rosto, o que a surpreendeu porque como eu poderia saber? Ela tirou da bolsa um lenço de papel, molhou-o com a saliva e usou-o para lavar meu rosto. Ironicamente, meu rosto estava tão entorpecido que eu nem conseguia senti-la tocando meu rosto. Fui radiografado, minhas roupas cortadas e os raios-x não mostraram nenhum dano interno, mas nas próximas 11 horas, pude sentir a eletricidade do homem de túnica branca sangrar lentamente. Eu sabia que estava morrendo de novo, apesar do fato de estar delirando com toda a morfina que eles injetaram em mim para conter minha dor. Ficou claro que eles tiveram que operar porque minha pressão arterial estava caindo, e eu os ouvi falando sobre talvez um braço sangrando. Meu médico pessoal veio até mim e disse que eles tinham que operar e perguntou se estaria tudo bem comigo. Ele era um médico tão gentil.
Eu disse, oh sim, claro, contanto que você me prometa que eu vou acordar. Promessas na minha família são sagradas e você nunca quebra uma, a menos que todo o universo o impeça, e mesmo assim, você termina mais tarde. Ele fez a promessa e isso significava que eu sobreviveria à operação. Ele me deu sua promessa. Eles administraram um anestésico e me disseram para contar a partir de 100. Eu fiz até 0 e o enfermeiro disse, faça de novo. Então, eu fiz e desde que cheguei a 0 novamente, imaginei que ele apenas me pediria para fazer isso uma terceira vez, então eu fiz uma terceira vez. Encontrei-os a levar-me para uma sala de operações. Eles içaram meu corpo com várias enfermeiras e enfermeiros em 2 trilhos de aço paralelos com minha coluna entre os 2 trilhos. Meu corpo estava coberto por lençóis, um capuz colocado na frente do meu rosto, um enorme foco de luz pairava sobre mim, e o quarto estava muito, muito frio. Eu podia ouvir alguém dizer, estamos perdendo ele. Sua PA foi para 0. Significava que meu coração tinha parado. Eu observei o médico, o cirurgião-chefe, pegar uma serra para me abrir rapidamente. Eu ainda carrego a cicatriz feia no meu peito onde ele literalmente me rasgou. Eu ouvi dizer algo, oh meu Deus, depois que ele me abriu. Os danos internos foram extensos. Na verdade, eu não deveria ter sobrevivido ao impacto inicial da rocha. Meu coração foi empurrado para fora de sua cavidade normal sob minha axila esquerda. Meu estômago e fígado foram empurrados para dentro do meu pulmão direito, que desmoronou ao redor deles. Meu diafragma estava faltando. Todos os meus intestinos, incluindo meu baço, foram empurrados para uma área logo acima do meu osso púbico. Não havia literalmente nada em meu abdômen e era por isso que nada parecia fora de ordem em meus raios-x. Ouvi o cirurgião dizer que viu vítimas de acidentes de carro morrerem sem nada tão grave quanto meus ferimentos. Ele achou milagroso que eu tivesse sobrevivido por tanto tempo. Ele cerrou minha abertura e enfiou a mão no meu peito. Eu presumo que ele foi atrás do meu coração para massagear de volta a vida, mas então, a coisa mais estranha aconteceu. Eu podia ouvir as pessoas orando por mim. De repente eu estava lá e pude ver meu médico. Ele estava ajoelhado no chão em uma sala de espera com um monte de cadeiras. Ao lado deles estavam minha mãe, meu pai e outra pessoa atrás deles. Eles estavam todos ajoelhados no chão naquela sala orando por minha vida. A próxima coisa que eu sei é que estou de volta à sala de cirurgia onde o cirurgião está trabalhando freneticamente para salvar minha vida, e enquanto ele trabalha massageando meu coração eu me vejo me afastando, e quanto mais eu me afasto, mais escura a sala fica, e mais longe sua voz soou. Encontrei-me bem acima da sala de operações, onde deveria estar em um andar acima daquela sala ou do lado de fora olhando para um telhado, mas não estava. Em vez disso, eu estava flutuando na entrada de um túnel ou vórtice. Fui sugado para ele e foi aí que minha aventura realmente começou. Acabei com uma revisão de vida, e fui escoltado pelo outro lado por um ser que era meu anjo da guarda, a quem passei a chamar de professor, mas ele tinha um senso de humor incrível. Eu vi o que aconteceu com os verdadeiros ateus. Aparentemente, eu estava com a mente aberta o suficiente para não me qualificar. Cheguei a ver vários céus, e pedi para ver como era o inferno se houvesse um, e havia, mas não era nada como eu esperava. Eu até pedi para encontrar Jesus e pedir desculpas, para depois encontrar um homem que não era nada como eu esperava, e recebi fatos históricos interessantes que mais tarde pude verificar. Antes da EQM, eu era ateu, mesmo tendo apenas 13 anos, eu era um ateu convicto. Eu era dotado de uma mente aguçada com um QI em torno de 150, e estava profundamente interessado em ciência. Eu estava fazendo matemática do primeiro ano do ensino médio na 5ª série só para dar uma ideia. Por muito tempo eu rejeitei a religião em geral e o cristianismo em particular.
Fui expulso da escola dominical por volta dos 8 ou 9 anos, porque ficava fazendo perguntas relacionadas à ciência e lógica, versus o que a Bíblia estava dizendo, que eles estavam nos ensinando, que o professor da escola dominical não podia responder. Pediram à minha família que me mantivesse na igreja em vez de me mandar para a escola dominical. Pouco tempo depois, pedi para não ir à igreja porque estava convencido de que eles não sabiam de nada, e não achei nada diferente do grego e a mitologia romana ou nórdica. Eu estava entediado até as lágrimas com a coisa toda. Hoje não tenho fé. Eu sei e vi que somos mais do que o nosso corpo. Estudei e pratiquei uma infinidade de religiões e caminhos com foco mais particular, naqueles que desenvolvem a consciência do lado espiritual da realidade. Eu conheci, andei e conversei com Jesus durante minha segunda EQM, e o achei absolutamente encantador e inspirador. Eu, portanto, carrego um ponto fraco pelo cristianismo, mas não pelo cristianismo ortodoxo em si. Jesus me contou várias coisas sobre sua vida que não combinavam com nada que eu pudesse lembrar de minha breve experiência com a igreja. Meus pais sempre foram fiéis frequentadores da igreja até que meu acidente mudou as coisas, mas parei de ir por volta dos 8 ou 9 anos. Passei grande parte dos próximos 40 anos após o meu acidente pesquisando textos hebraicos antigos e textos gregos para encontrar o verdadeiro Jesus histórico, e ver se eu poderia verificar os pedaços de dados históricos que ele me deu sobre si mesmo, e cada um deles que pude verificar. Porque eu o conheci e conheço ele, e sua filosofia conversando pessoalmente com ele. Diga-se que eu o seguiria até o próprio inferno. Tenho mais coisas a dizer, mas tudo isso é muito complexo para incluir aqui, incluindo inúmeras previsões do futuro que se tornaram realidade, exceto uma, que eu acho que ainda está para acontecer. Veja também as histórias mais impactantes do canal, link na descrição.